Que a boa mão de Deus esteja com você. Sou o professor Rogério de Souza, junto com o Instituto Supera. Vamos para o terceiro vídeo sobre a doutrina da salvação. A doutrina da salvação, ela mexeu muito com a cabeça das pessoas no primeiro século, mas muito, porque os apóstolos começaram a anunciar a salvação pela fé somente. Mas não foram todos os apóstolos. Haviam os apóstolos de Jerusalém. E a base da pregação do evangelho em Jerusalém ainda era o templo, ainda era o sacerdócio. Não se assimilou do dia para a noite a doutrina da salvação. Foi o apóstolo Paulo que, andando pelo mundo helênico, que, iluminado pelo Espírito Santo, compreendeu que a salvação é pela graça somente, sem as obras da lei. E aí o que acontece? Havia uma disputa doutrinária entre o evangelho pregado na Palestina e o evangelho pregado fora da Palestina. Houve inclusive um concílio que aconteceu em Jerusalém. Você abre aí Atos dos Apóstolos, capítulo 15, e você vai assistir, vai ler, né, sobre o concílio de Jerusalém. E a questão ali era justamente isso: com Moisés ou sem Moisés? Decisão. Não, os gentios não precisam de Moisés. Vamos continuar pregando aqui em Jerusalém do jeito que a gente está pregando, mas vocês lá fora podem pregar sem Moisés mesmo. Desde que aí colocou algum receituário judaico, né? Que é a questão da carne sufocada com sangue, etc. Mas ainda assim isso aí é insignificante. Paulo continuou pregando o evangelho, falando que a salvação é pela fé somente, sem as obras da lei. Que os gentios não precisam se circuncidar, que não precisam peregrinar para Jerusalém, que recebem o Espírito Santo como um dom gratuito de Deus, que estão com seus nomes escritos no livro da vida. E Paulo está evangelizando o mundo com essas bases. Mas como eu disse para você aqui, a doutrina não é tão fácil assim. Passa-se o primeiro século, chegamos no segundo século, terceiro século. Os gentios entenderam que a salvação que Cristo traz é gratuita, sem as obras da lei, sem as boas obras, mas nem todos entenderam. Por quê? Porque criou-se uma onda chamada antinomismo. Bloco de anotações na mão, pega a caneta e escreve aí: antinomismo. Isto é, já que eu estou sendo salvo sem as boas obras, eu vou viver do jeito que eu bem entender. E volto para a instância da consciência. Por isso que você teve que assistir a primeira aula. Por quê? Alguns querem voltar para a instância da lei, a segunda instância. Outros querem voltar para a instância da consciência, a primeira instância. Realmente, lá no segundo e no terceiro século, os cristãos estavam descomprometidos com a prática das boas obras, e é óbvio que eu estou generalizando. Não deveria, mas a gente faz assim a generalização. Isto é, a grande massa de cristãos se tornou, lá na terceira geração, uma geração de cristãos nominais. Haviam aqueles cristãos que eram fiéis, piedosos, devotos, exemplares, se tornaram mártires, se tornaram bispos, se tornaram líderes, se tornaram escritores, se tornaram apologetas, defensores da fé. Mas eu estou falando da grande massa. E a grande massa de cristãos compostas por pessoas do mundo romano, greco-romano, porque a partir da segunda geração os judeus eles se fecharam muito para o evangelho. A igreja de Jerusalém ela diminuiu bastante. Com a queda do templo de Jerusalém, a igreja de Jerusalém ela quase que desapareceu, não desapareceu, mas ela quase que desapareceu, teve que sair das terras de Israel e ir para outras regiões.
Agora, a grande massa de cristãos que estavam no mundo greco-latino ou greco-romano eram chamados de antinomistas. E quem diz isso? Quem diz isso são os próprios cristãos da época, os escritores da época. Existem muitas denúncias de falta de prática de boas obras por um Orígenes, um Clemente, Justino, Irineu. Eles mesmos falam sobre a necessidade dos cristãos serem mais cristãos, porque o mundo romano está atacando sem dó. Muitos cristãos voltam atrás, outros cristãos entregam seus parentes, muitos cristãos apostatam da fé. Quer dizer, são cristãos nominais. Tem uma confusão muito grande. E a pergunta é a seguinte: como que essa turma vai ser salvo? Ah, vai ser salvo pela fé, porque basta crer e crendo vai ser salvo dessa maneira. Pronto, temos uma controvérsia aqui. Temos uma controvérsia porque vai surgir um homem chamado Pelágio, tá bem? Pelágio, monge, e o Pelágio ele diz o seguinte: não, não é assim não. Não é assim não. Não é pela fé desse jeito não. Vai surgir o pelagianismo. Para ser salvo tem que praticar as obras da lei, sim, diz Pelágio. Por quê? Porque Deus deu a lei e sem o Espírito Santo não dá para praticar a lei. E enquanto Cristo não tinha vindo, o Espírito Santo também não tinha vindo. Mas agora que o Cristo veio e já retirou de nós a maldição da lei e já nos entregou o Espírito Santo, agora nós devemos guardar a lei. Por quê? Porque a lei pode ser praticada. Nós já recebemos o Espírito Santo. Não dava sem o Espírito Santo, mas agora com o Espírito Santo dá. De um lado você tem os antinomistas. Os antinomistas são aqueles que levam a salvação para a questão da consciência, primeira instância, como se fosse lá nos tempos antigos. Basta ter consciência de Cristo, consciência do pecado, etc e tal. Aí surge o Pelágio. Aí o Pelágio leva para a segunda instância, isto é, a prática da lei. Tem que guardar a lei. É má fé não guardar a lei. É má fé dizer que não consegue, porque na verdade não estão nem tentando. Como não estão nem tentando, querem se justificar sem nenhuma boa obra e abandonam as boas obras. Surgiu o pelagianismo. Daqui a pouco se converteu um homem chamado Agostinho, que se tornou bispo de Hipona. Agostinho, que é conhecido como Santo Agostinho, ele se converte justamente no tempo em que o imperador romano, o imperador Constantino, concedeu paz para a igreja. A igreja está em paz, não está mais sendo perseguida. Aí o que acontece? A turma que tinha negado Jesus quer voltar para a igreja. O Constantino ele pegou os templos que eram dedicados aos deuses romanos e entregou esses templos aos cuidados da igreja, aos cuidados dos bispos. Aí surgiu uma horda de bispos gananciosos, um monte de gente assim que não era crente, não era cristão, mas pelo menos, né, ia ser ministro do Estado, vamos dizer assim. Iam ser bispos é, assalariados pelo Estado, assalariados por Roma. E para isso, eles tinham que trazer de volta aqueles que tinham apostatado da fé. Aí os que tinham apostatado da fé queriam voltar. E Agostinho de Hipona, ele dizia: tá bom, nós vamos receber todos eles de volta. Por quê? Porque a salvação é pela graça. Sem as obras da lei, não tem o que o homem possa fazer para ser salvo. E Agostinho ele pega a Bíblia, as cartas de Paulo e começa a ensinar a salvação com base na predestinação. Na predestinação. Aí surge o agostinianismo. Agostinho fala que a base da salvação é a predestinação. Não é a graça somente. Você vê aqui a diferença?
Ô professor, tá ficando um pouco confuso o estudo. Vai ter que concluir, meu irmão. Vai ter que concluir. Se você parar agora, ou a qualquer momento, só assistir um vídeo, não ler o livro-texto, não montar sua biblioteca, não gastar os seus neurônios, vai ficar mais complicado ainda. Essa situação me deixou com angústia tão grande certa vez, e um amigo meu me convidou para poder participar de um simpósio sobre predestinação e livre-arbítrio, e para participar do simpósio eu tive que escrever esse livro aqui, ó. Predestinação, livre-arbítrio e a escravidão da vontade. Eu tive que escrever esse livro para eu entender o assunto, para poder participar do simpósio e fazer a defesa da tese. Então o que acontece? Qual que é a base da salvação? É a graça? É a graça somente? Qual é a base da salvação? É a justificação pela fé somente? Qual que é a base da salvação? É a santificação da salvação? É a santificação, um atributo? O Agostinho, ele diz, a base da salvação é a predestinação. Deus predestinou quem vai ser salvo. E a partir da predestinação ele mostra a graça. A partir da predestinação ele salva somente os que ele predestinou. E os que ele não predestinou para a salvação, ele predestinou para a perdição. É o que explica Agostinho em suas obras. Bom, aí tem uma controvérsia muito grande. Por que uma controvérsia? Porque os pelagianos estão dizendo, não, é possível alcançar a salvação pelas obras. E o Agostinho fala, não, pelas obras não adianta, porque só os predestinados é que vão ser salvos. Escuta, mas e essa turma aqui que negou a Cristo durante os períodos de perseguição? Eles podem voltar para a igreja? Agostinho falou, sim, pode voltar todo mundo, porque quem tiver que ser salvo vai ser salvo. Os predestinados vêm. Naquele tempo havia uma doutrina que é a doutrina da salvação pela igreja. Os bispos, né, desde os pais da igreja, eles começam a falar sobre a necessidade de ter a igreja como mãe, como Cipriano, por exemplo. Eu tenho o livro aqui dos pais da igreja, ó, os padres da igreja, aí vai falar sobre o Cipriano. Aí ele fala, ó, quem não tem a igreja como mãe não pode ter Deus como pai. Não existe ordem de salvação fora da igreja. É o que dizem os pais da igreja. Não existe salvação fora da igreja. Salvação é na igreja. O Agostinho é bispo da igreja católica. E a igreja católica está com a paz romana. E muitos bispos são assalariados pelo Estado. E Agostinho começa a dizer que a salvação é pela graça para os predestinados. Portanto, a igreja tem que aceitar todos de volta e ministrar sobre essas pessoas uma penitência. Vão pagar penitência. Mediante a penitência é que vai se provar se você é um predestinado ou não. Aí surgem os donatistas. Os donatistas são seguidores de Donato. E os donatistas falam: não, não, não é assim, Agostinho. A salvação é pela graça, a salvação é pela fé, mas é necessário que os pecadores, os apóstatas, aqueles que negaram a Cristo, é necessário que esses aí nunca mais sejam admitidos nas igrejas. Porque eles apostataram da fé, eles negaram a Cristo durante as grandes perseguições. Eles não são cristãos, eles são oportunistas. E se tem salvação para eles aí pela predestinação, não é dentro da igreja. Bom, a controvérsia não para por aí. Durante toda a história da igreja, vai ter a dificuldade de se estabelecer qual que é a base da salvação. Agostinho venceu a disputa. Agostinho venceu a disputa, a Igreja Católica ficou com Agostinho, condenou Pelágio, condenou os donatistas e estabeleceu que a doutrina da predestinação é a doutrina oficial da Igreja. A Igreja, ela é predestinista. Não é só agostiniana. A Igreja, ela é predestinista. Isto é, a predestinação é a base da salvação. E isto vai até os dias de Lutero. Quando chega nos dias de Lutero, aí a doutrina vai voltar
as controvérsias. Por quê? Porque a igreja, defendendo a doutrina da predestinação, ela criou uma geração de cristãos católicos antinomistas. Acredita nisso? O que é o antinomismo? É aquele que diz assim: eu não preciso de lei nenhuma para ser salvo. E eu não preciso praticar as obras para ser salvo. Eu vou ser salvo pela graça, pela fé. Vou ser salvo por ser predestinado. Sou eleito. Ah, mas aí como que faz? Bom, você vai produzir as obras que Deus mandou você produzir. Você vai produzir as boas obras que Deus pré-ordenou para que você pratique nela. É só essas aqui. E quando chega Martinho Lutero, é agostiniano, quer dizer que prevalece a doutrina da predestinação. Ulrico Zwingli, também agostiniano. João Calvino, agostiniano. João Knox, agostiniano. Todos os reformadores são agostinianos. A igreja anglicana, calvinista. As igrejas batistas que vêm das igrejas anglicanas são também calvinistas. Os primeiros metodistas, calvinistas. Os presbiterianos, calvinistas. Até que surge entre os calvinistas um teólogo chamado Jacó Armínio. Aí o Jacó Armínio, ele observa o comportamento dos protestantes, dos presbiterianos, metodistas, batistas, sabe? Observa o comportamento. E aí o Jacó Armínio faz a mesma crítica que o Pelágio, a mesma. E a mesma crítica de Tiago. Tiago tinha uma crítica contra os crentes antinomistas. Pelágio tinha uma crítica contra os crentes antinomistas. E Jacó Arminius tem uma crítica contra os crentes antinomistas. É uma turma que não dá frutos. É uma turma que não mostra exteriormente que é crente, que é de Cristo, que é cristão. É a turma do vício. É a turma do jogo. É a turma da briga. É a turma da mentira. É a turma das falcatruas. É a turma que vai para a igreja e cumpre o rito e volta para uma vida devassa, uma vida de enganos. Aí Jacó Arminius ele vai demonstrar que a doutrina da predestinação ela é um vício teológico. Existem vícios teológicos na doutrina da predestinação que coloca a grande massa acomodada na prática das boas obras e que ao invés de produzir uma geração de crentes virtuosos, praticantes de boas obras, coloca um monte de gente acomodado porque quem vai ser salvo mesmo, né? Como eu não posso fazer nada pela minha salvação, eu vou fazer o que dá. Vou fazer o que dá. E a partir daí surgiu o arminianismo. O arminianismo refutando o calvinismo, mostrando que a base da salvação não é a predestinação. Não pode ser. A base da salvação é a fé somente, como diz a Estrela da Reforma, é a fé somente, com evidência de boas obras, tá? Evidência de boas obras. O salvo não produz boas obras para a salvação, mas por ser salvo. E por ser salvo, precisa abandonar o vício do pecado. Tem que abandonar. O Jacó Arminius não está sozinho, surgiu o arminianismo. A partir do arminianismo surgiram os avivalistas e também os pietistas. Os pietistas são aqueles que dizem que a base da salvação é a piedade. É a piedade, é a consciência no evangelho e as boas obras têm que acompanhar a salvação. Tem que acompanhar. Você não pode abandonar as boas obras. Quer dizer, a gente passou para a terceira instância, estamos na terceira instância, estamos salvos, estamos santificados, estamos justificados, mas nós temos que passar para o serviço cristão. E qual que é o serviço cristão, meu irmão? O serviço cristão é o cuidado com a evangelização, o cuidado com as missões, o cuidado com os pobres,
cuidado com a igreja. Tem que ser evidenciado que você é um salvo. A salvação ela é acompanhada de boas obras. Quando o assunto veio parar entre os filósofos eles usaram uma palavra, pega aí sua caneta e anota aí. Uma palavra chamada sinergismo. O que é sinergismo? Sinergismo é quando o Espírito de Deus, junto com o homem, fazem uma união hipostática, uma união de interesses, uma união de vontades, uma união de naturezas, inclusive. O Espírito Santo e o homem fazem uma união, formam uma unidade, e os dois juntos promovem a salvação. A salvação é produzida assim, ó, em sinergia, sabe? Enquanto os dois estão andando no mesmo caminho, tem salvação. Se o homem se descolar do Espírito Santo e for para o outro lado, perde a salvação. Aí entrou no assunto delicado. Salvação se perde ou não se perde? Pela base do calvinismo, não se perde. Pela base do calvinismo, uma vez salvo, para sempre salvo. Aconteça o que acontecer. Pela base do arminianismo, salvação se perde. Da graça caíste todos vós que vos justificais pela lei. Se não houver boas obras para confirmar a salvação, a pessoa entra por um caminho de devassidão, de vício, de pecado, de afastamento, de apostasia, portanto, salvação se perde. A controvérsia está estabelecida. Bom, você já fez a leitura do livro-texto? Fez as anotações? Tem quantas perguntas para você fazer aí? Bom, soterologia, sabe, vai embora, não se perde. O que nós vamos fazer? Nós vamos pensar agora, na quarta aula, justamente sobre a questão do serviço, o serviço do salvo, e sobre a questão da doutrina da graça. Da graça. Aí você vai perguntar, mas você vai falar da graça de acordo com quem? Com os arminianos ou com os calvinistas? E você vai perguntar, e o Instituto? O Instituto ele é arminiano ou o Instituto ele é calvinista? E você, professor, você é arminiano ou você é calvinista? Nós vamos ter que inverter essa pergunta. Qual é a maturidade teológica que você tem para já se definir como arminiano ou como calvinista? O que é que você já estudou de Calvino? Não é sobre Calvino. O que é que você já estudou de Armínio? Não é sobre Armínio. O que é que você já estudou sobre a predestinação? E o que é que você já estudou sobre o livre-arbítrio? Qual maturidade você tem? Nós não somos doutrinadores. O Instituto não é o seu doutrinador e o professor também não é o seu doutrinador. Estamos aqui oferecendo formação. O assunto não vai ser resolvido no curso básico, não vai ser resolvido. E porque também não foi resolvido. Não foi resolvido por Paulo, não foi resolvido por João, não foi resolvido por Tiago, não foi resolvido por Agostinho, não foi resolvido por Lutero, não foi resolvido por John Wesley, George Whitefield. Mas cada um tem a sua própria convicção, cada um tem a sua própria experiência com Deus, cada um tem a sua própria maturidade, amadurecimento. Por isso, ao invés de você pegar e você criar um racha com a doutrina da predestinação ou do livre-arbítrio, vamos falar de coisas salutares, como disse o apóstolo Paulo, porque a ciência ela incha, mas o amor ele edifica. Por isso, na próxima aula, vou estar falando sobre a doutrina da graça, para a gente poder aqui encerrar, porque não é um assunto que vai se esgotar agora, mas a gente tem que colocar algumas vírgulas e alguns pontos também. Sou o professor Rogério de Souza, junto com o Instituto Supera. Satisfação.